Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos conversar nessa aula sobre os lipídios. Definir quimicamente lipídio é difícil, porque a única coisa que todas as moléculas classificadas como lipídios têm em comum é o fato de que todas elas são insolúveis em água por serem apolares. A água é um solvente polar e por isso dissolve moléculas polares. Os lipídios, todos eles são apolares e por isso não são solúveis em água. Daí eu definir lipídios como um grupo heterogêneo, ou seja, um grupo diversificado de moléculas insolúveis em água, tá? E os lipídios exercem basicamente 4 funções nos seres vivos. Uma delas é a função de reserva energética, tá? O nosso lipídio de reserva energética é a gordura que nós produzimos no nosso tecido adiposo, que fica localizado principalmente na região do abdômen. Por isso que quando a gente engorda, a primeira coisa que aparece é a barriga. Apesar de lutarmos aí contra o excesso de lipídio, excesso de gordura, porque excesso de gordura faz mal para o organismo, é muito bom armazenar energia na forma de gordura, porque ela é mais energética do que carboidrato e mais leve. Então a gente consegue armazenar uma quantidade maior de energia em um peso bem menor. Se nós fôssemos armazenar toda a nossa energia na forma de carboidrato, a gente seria muito mais pesado do que a gente já é. Beleza? O lipídio, turma, também está na membrana plasmática. A membrana plasmática é lipoproteica. Então os lipídios também têm função estrutural. Lipídio conduz mal o calor, por isso o lipídio é usado como isolante térmico. Você pode ver que qualquer animal que vive em região de temperatura muito baixa tem uma camada grossa de gordura entre a musculatura e a pele. Isso evita perdas excessivas de calor para o meio. E também existem lipídios que são hormônios. Os hormônios esteroides, como a testosterona e o estrógeno, são hormônios lipídicos. Beleza? Aqui nós vamos dividir os lipídios em 4 categorias: glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios e esteroides ou esterídeos. Tudo bem? Começando então aqui com os glicerídeos. Esses números aqui, galera, estão relacionados com as funções que nós descrevemos lá no primeiro slide. Então, glicerídeo tem função 1, que é função de reserva energética, e função 3, que é a função de isolante térmico. Beleza? Os glicerídeos são formados por um álcool de 3 carbonos, que é o glicerol, e a esse álcool de 3 carbonos estão ligados ácidos graxos. Ácidos graxos são ácidos orgânicos, que nesse caso tem entre 14 e 22 carbonos, tá? Então vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Vamos fazer um box aqui. Deixa eu abaixar o webcam. Isso. Então, ó, eu vou representar aqui só os carbonos do glicerol. Tem hidrogênio e OH na molécula também, mas tem só os carbonos aí. Se eu tiver um ácido graxo ligado no glicerol, AG é de ácido graxo, aí eu tenho um monoglicerídeo. É um glicerídeo que tem um único ácido graxo. Se eu ligar um segundo ácido graxo no glicerol, aí nós passamos a ter um diglicerídeo. É um glicerídeo que tem 2 ácidos graxos. E finalmente, se eu ligar um terceiro ácido graxo no glicerol, aí nós passamos a ter um triglicerídeo. E os triglicerídeos são os exemplos mais importantes de glicerídeos, porque os triglicerídeos nada mais são do que os óleos e as gorduras. Você já deve ter feito um exame de sangue que mediu o teor de triglicérides ou triglicerídeos
no seu sangue? Na verdade, estava medindo o teor de gordura no sangue. Tá? Gordura em excesso no sangue faz mal, pode levar a uma inflamação do pâncreas, que culmina com o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Tá? Óleos são líquidos à temperatura ambiente e mais característicos de plantas. Gorduras são sólidas à temperatura ambiente e mais características de animais. Então, óleo líquido à temperatura ambiente e mais característico de planta. Gordura é sólida à temperatura ambiente e mais característica de animal. E o que diferencia óleo de gordura são os ácidos graxos que os compõem. Os ácidos graxos podem ser saturados, que são aqueles que só têm ligação simples entre os átomos de carbono, ou podem ser insaturados, que são aqueles que têm ligação dupla entre os átomos de carbono. Os ácidos graxos saturados são típicos das gorduras, e por terem ácidos graxos saturados, é que as gorduras são sólidas à temperatura ambiente. Os ácidos graxos insaturados são característicos dos óleos, e por terem ácidos graxos insaturados, é que os óleos são líquidos à temperatura ambiente. Beleza? E o que são as famosas gorduras trans, turma? Na verdade, são gorduras com ácidos graxos do tipo trans, certo? São os isômeros, né? Cis e trans, isso você vai estudar lá na química. Nós só produzimos gorduras com ácidos graxos do tipo cis. Industrialmente, podem ser produzidas gorduras com ácidos graxos do tipo trans. Essas são as chamadas gorduras trans. Elas são usadas na indústria para aumentar o prazo de validade dos alimentos. Elas são usadas na indústria para aumentar a crocância, para aumentar a cremosidade, para deixar o doce com o sabor que a criança gosta. Você pode ver que esses chocolates baratos, eles têm gosto de gordura, né? Gosto de manteiga, gosto de margarina. Por quê? Porque eles têm uma alta quantidade de gordura trans. E gordura trans faz mal para o organismo, porque a gordura trans ativa a enzima que aumenta o teor de colesterol no sangue. E aumentando o teor de colesterol no sangue, aumenta o risco de infarto. O colesterol é um outro tipo de lipídio, tá? Então, se você ingere gordura trans em excesso, isso vai ativar a enzima que transforma o chamado colesterol bom em colesterol ruim. Isso não existe, a gente vai ver mais para frente. Mas é esse, entre aspas, colesterol ruim que gruda na parede dos vasos e aumenta a chance de infarto. Tudo bem? Então, realmente tem que tomar cuidado com a ingestão das chamadas gorduras trans. Onde que você encontra gordura trans? Salgadinho de pacote, bolo industrializado, sorvete muito cremoso, bolacha recheada, esses doces baratinhos que são amanteigados, esses têm bastante gordura trans. Então, cuidado com isso, beleza? A segunda categoria aqui é a categoria dos cerídeos. Eles são formados por um álcool que tem de 4 a 10 carbonos, é um álcool diferente do glicerol, tá? Porque ele tem de 4 até 10 carbonos, e ácidos graxos de cadeia longa. Esses ácidos graxos de cadeia longa são aqueles que têm mais do que 22 carbonos, tá? Como esses ácidos graxos são muito apolares, eles repelem demais a água, certo? Daí os cerídeos serem usados como impermeabilizantes. Tem função estrutural porque são impermeabilizantes. Função 2, lá no primeiro slide, é função estrutural. E exemplos são as ceras, tá? Tanto a cera de origem animal como a cera de abelha, por exemplo,
ou a cera do seu ouvido, quanto a cera de origem vegetal, como por exemplo a cera de carnaúba. As plantas têm uma camada de cera de cutina na folha e isso impede a transpiração, impede a perda excessiva de água pela transpiração. Então são usados como impermeabilizantes, beleza? A terceira categoria é a categoria dos fosfolipídios, que também tem função estrutural por serem componentes da membrana plasmática. Eles são formados por um diglicerídeo, ou seja, glicerol mais 2 ácidos graxos, e no terceiro fosfato está ligado e no terceiro carbono, está ligado um fosfato, tá? Então vamos lembrar aqui, ó. Aqui o glicerol, só representando de novo os carbonos do glicerol, 2 ácidos graxos e um fosfato. Os ácidos graxos são apolares, ou seja, fogem da água, e o fosfato é polar, gosta de água. A gente representa esquematicamente na membrana plasmática o fosfolipídio assim, né? Ó. A bolinha é o fosfato, os 2 rabinhos são os ácidos graxos. Vai lá e assiste a aula sobre membrana, tudo bem? Tem aí a aula sobre membrana. E na membrana plasmática forma-se uma bicamada de fosfolipídios associada com proteínas. A bicamada eu representei aqui em laranja, as proteínas estão representadas aqui em magenta. O fosfato, que é polar, fica em contato com a água. Aqui tem água. Os 2 ácidos graxos, que são apolares, fogem da água. E nós vamos ver na aula sobre membrana que o fato do meio da bicamada ser apolar é fundamental para que a membrana tenha permeabilidade seletiva. Mas isso você pode ver lá na aula sobre membrana, beleza? E a quarta e última categoria que a gente vai tratar aqui é a categoria dos esteroides ou esterídeos. Tem esteroide com função estrutural, que é a função 2, e tem esteroide com função hormonal, tá? Quem são os esteroides ou esterídeos, turma? São o colesterol e as moléculas produzidas a partir do colesterol. São os derivados do colesterol. Sais que formam a bile auxilia na digestão de gordura, a vitamina D, que está relacionada com o bom funcionamento do sistema imunológico, tá? Em época de coronavírus é importante a gente tomar sol para aumentar o teor de vitamina D e fortalecer o sistema imunológico, e os hormônios sexuais, como a testosterona, que é um hormônio masculinizante, e o estrógeno, que é o hormônio feminilizante. Turma, além da gente precisar de colesterol para produzir essas moléculas, a gente também precisa de colesterol para fabricar a membrana plasmática. A membrana plasmática de célula animal tem fosfolipídio, proteína, colesterol e carboidrato, tá? Então você precisa de colesterol. Você, se não tiver colesterol, você não produz, por exemplo, hormônio sexual. Aí a mulher passa anos sem ter menstruação, o homem não tem tesão porque não produz testosterona, tá? Então a gente não pode ter colesterol alto, mas a gente precisa ter colesterol. Se alguém chegar para você e falar que pode comer carne à vontade, que está com colesterol zerado, diga para essa pessoa procurar um médico, porque ninguém pode ficar com colesterol zerado, tá? Você não pode ter colesterol alto, mas também não pode ter colesterol muito baixo. E tem uma informação sobre o colesterol que pouca gente sabe. O colesterol só é produzido por animais. Vegetais não produzem colesterol. O colesterol que está circulando aí no teu organismo, ou você produziu no seu fígado,
ou você ingeriu através de alimentos de origem animal, tá? Gema de ovo, queijo amarelo, pele de frango, miúdo de frango, camarão, tudo isso tem bastante colesterol, tá? Vegetal não tem colesterol. Você pode ver que se você pegar um azeite e no rótulo tiver escrito 0% colesterol, você vai ver que do lado tem um asterisco. Quando você procurar no rótulo, você vai ver assim, ó, asterisco, não contém colesterol, como qualquer produto de origem vegetal. Vegetal não produz colesterol. E como o colesterol é uma molécula insolúvel em água, o colesterol ele é transportado no sangue na forma de lipoproteína, proteína associada com lipídio. Então, nessas lipoproteínas tem proteína, tem colesterol e tem ácidos graxos. E nós transportamos o colesterol através de duas formas principais. Uma lipoproteína de baixa densidade, a sigla é em inglês LDL, Low Density Lipoprotein, e uma lipoproteína de alta densidade, HDL, High Density Lipoprotein. As partículas LDL levam o colesterol para todas as células do teu organismo para que esse colesterol seja colocado na membrana. Então a partícula LDL encosta na membrana das células em geral, é internalizada, a parte proteica é separada do colesterol e o colesterol é colocado na membrana. Então o colesterol que está na membrana plasmática de todas as nossas células foi levado até elas pela partícula LDL. As partículas HDL levam o mesmo colesterol para o fígado, para que o fígado transforme esse colesterol em bile, tá? Então só tem um tipo de colesterol e duas formas principais de transportá-lo. Numa forma de lipoproteína de baixa densidade e numa forma de lipoproteína de alta densidade. O problema é quando existe excesso de LDL. Quando existe excesso de LDL, esse LDL começa a grudar na parede dos vasos sanguíneos, formando as placas de ateroma. São essas placas de ateroma que geram a doença conhecida como ateroesclerose ou arterioesclerose. Quando uma dessas placas de ateroma entope o vaso, ocorre um infarto. Deixa de ter circulação numa região do seu corpo. Quando isso ocorre no coração, as células musculares morrem pela falta de oxigênio. Ocorre o infarto do miocárdio. Tá? Então o problema é quando existe excesso de LDL. HDL em excesso não tem problema nenhum, porque HDL não gruda em parede de vaso, tá? Para que as pessoas leigas entendessem que o problema é o excesso de LDL, os médicos começaram a chamar a partícula LDL de colesterol ruim e as partículas HDL de colesterol bom. Mas é colesterol ruim e colesterol bom entre aspas, porque são duas formas diferentes de transportar o mesmo colesterol, tá? Cigarro e gordura trans ativam a enzima que transforma HDL em LDL. Então, cigarro e gordura trans diminuem o HDL e aumentam o LDL. E o risco de infarto é calculado pela relação LDL sobre HDL. Se aumenta LDL e diminui HDL, aumenta essa relação, aumenta a chance de infarto. Exercício aeróbico diminui LDL e aumenta HDL. Diminuindo a razão LDL sobre HDL, diminui o risco de infarto. Tá? Existem pessoas que têm alimentação saudável, são magras, fazem exercício aeróbico e mesmo assim têm LDL extremamente alto. Essas pessoas são portadoras de uma doença genética
chamada hipercolesterolemia. Para baixar o LDL, obrigatoriamente vão ter que tomar remédio para isso. Um remédio utilizado para diminuir as partículas LDL é a simvastatina, que é um dos remédios mais vendidos do mundo. Beleza? Então é só um tipo de colesterol e formas diferentes de transportá-lo. O problema é quando existe excesso da partícula LDL. Tranquilo, galera? Bons estudos, aquela paz, beijos e tchau.